Dois, um, gravando. Boa noite, terráqueos. Boa noite, Rádio Terra. Boa noite, Gu. Boa noite a todos os telespectadores, todas as pessoas que nos assistem. Hoje é a aula de número 11, Ou 12. 12, desculpa, 12. número 12. Então hoje é a aula de número 12. Estamos aqui para concluir, né, em fase de conclusão trimestral. Seria legal que a gente pudesse fazer uma prova, né, para testar o conhecimento de vocês. Mas não, a gente não vai fazer isso não. A gente vai estar falando um pouquinho do nosso trimestre, o que a gente fez, por que a gente fez, qual o objetivo de ter estudado todas essas classes literárias. E hoje, por conta disso, a gente vai falar um pouco de uma música brasileira que tem todos os recursos que a gente veio aprendendo aí nas aulas anteriores. Então daí a gente já tira o objetivo, né? Por que a gente estudar as classes literárias, né? Cada período individualmente. Né? Então hoje a gente tem aqui a música Escorregando de Ernesto Nazaré, uma música muito legal, muito boa, técnica também. Né? E vamos aproveitar aqui o momento para tirar todas as dúvidas de vocês. Se vocês chegou até aqui na última aula e está querendo saber mais, a gente vai estar aqui falando um pouco. Se tiver também dúvida, manda aí no, nos comentários e também pode entrar no site, colocar sua dúvida através do e-mail e a gente vai estar dando uma devolutiva para vocês, tá? Então, vamos recapitular um pouquinho qual foi o processo, né? Qual foi o objetivo do nosso trimestre. O nosso trimestre foi separado, como vocês puderam observar, em classes literárias. A gente começou estudando classicismo, ou barroco, depois classicismo, a gente entrou também no romantismo e impressionismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho da era brasileira, né, da música nacional brasileira. E para tanto, a gente trouxe aqui um compositor muito bom, né, muito legal, o Ernesto Nazaré. Então, a gente já está puxando também o tema do próximo trimestre, que é trabalhar com a música brasileira. E a gente, na música brasileira, a gente tem músicas de cunho neoclássico, né, neoclassicista, que a gente tem Guerra Peixe, a gente tem Camargo Guarnieri, aí o defensor desse período, defensor desse momento também, do nacionalismo, essa entrega, né, de compor com recursos musicais nacionais, né, levantando essa bandeira. A gente também tem outros músicos que também abraçaram essa ideia, que foi Ernesto Nazaré, um deles, Chiquinha Gonzaga. A gente tem muitos outros músicos que, né, tornaram possível a nacionalização musical. E, prioritariamente, a gente não pode nem deve esquecer de mencionar que a corte portuguesa também teve muito teve principal, né? Foi a principal. é, Teve muita importância nesse período porque foi justamente a corte portuguesa que trouxe a música, né? Com é, a música como um principal papel aqui de informação de educação musical. Com ela, com a corte portuguesa, também tivemos o nosso primeiro piano, foi por conta disso. Então a gente tem aí a corte portuguesa liderando também essa questão da cultura musical. A gente absorveu mazurcas, polcas, música, valsas, né, baladas, tudo isso, tudo isso pela corte portuguesa. Então a gente tem aí esse resquício de história aí, esse preâmbulo muito importante, a gente não pode esquecer. Então a gente deve todo esse desbravar musical por conta da corte portuguesa.
né, Dom Pedro, chegou aqui e adicionou isso à nossa cultura, tá? E aí a gente conseguiu desenvolver, né? No entanto, qual o objetivo de fazer o estudo literário, né? Então a gente vai ter aqui vários recursos técnicos que a gente veio apresentando, veio colocando para vocês, né? No caso, o barroco, a gente tem o domínio da técnica do contrapontística. Isso é muito importante, até para a gente também entender a necessidade de vozes, né? Como agregar isso na minha música, como entender o funcionamento disso. A gente já tem um período aí depois do classicismo, ou depois do barroco, a gente entra com o classicismo. Nesse período a gente tem uma ruptura aí, né? Uma ruptura aí desse conjunto de técnicas bem elaboradas do barroco contrapontística. A gente quebra isso aí no classicismo. Já tem uma quebra, já tem mais sensibilidade, tem mais simplicidade também na melodia, simplicidade também no acompanhamento. Aí eu estou sendo muito breve aqui porque eu quero já entrar na música que eu trouxe hoje pra gente. E a gente tem aí também mais adiante os esbanjados recursos pianísticos, na era do piano propriamente dita. No finalzinho do classicismo a gente entra com Beethoven, né, introduzindo novas técnicas, novo pensamento no piano, né, sobre essa temática. Vem também o romantismo, quebrando um pouquinho esse padrão do classicismo, experimentando os recursos que não eram tão possíveis no classicismo, com a questão do pedal do piano, né, os ornamentos, né, já se torna possível aqui a gente fazer essa cópia, né, de instrumento para instrumento. Então o piano já sofre essa modificação, a técnica, a postura de tocar já modifica. E aí a gente entra também aí no esotérico, né? No momento aí do impressionismo, com Debussy, né, Ravel, e aí esses caras, né, esses compositores excepcionais conseguiram dar cor, né, mais cor à música com outros recursos harmônicos e de escalas também. E aí, com a importância disso tudo, né? Você vê que cada período teve uma quebra de pensamento, uma quebra de linearidade. A gente começa a cada obra literária a explorar um aspecto técnico. A gente tem no barroco com aquele aspecto contrapontístico, a gente quebra. A gente chega ali com o Mozart no classicismo ali, já explorando outros recursos, né, do centro tonal, harmônico. Já temos aqui um pouquinho de acompanhamento. E aí chega no final do classicismo, a gente já tem mais emoção, mais intensidade. Isso por conta da necessidade do instrumento, de ter isso aí num piano forte, né? Não tão igualado com os pianos que a gente tem hoje, mecanicamente falando, tecnicamente falando, né? Uma ferramenta mais aprimorada, mas a gente já vê isso aí em Beethoven, né? Beethoven, que é no classicismo, no final ali do classicismo, na entrada ali do romantismo também, ali Beethoven está ali, né, nessa mudança. E aí a gente vem o explorar do material, né, do equipamento piano no início do romantismo. Então aí a gente tem aí essa linha cronológica, né, se tendo aí, né, se abraçando, né. É bom que a gente experimente justamente para a gente dominar as técnicas, porque Não tá saindo não. quando a gente tá pegando uma técnica nova e quer colocar na nossa música, na nossa compreensão musical, a gente tem aí então esses recursos totalmente disponíveis para a gente. É bom que você tenha em mente o estudo de
todas as obras literárias que eu falei aqui, né? Então, tenha em mente sempre estudar barroco, tenha em mente sempre estudar clássico, o período do classicismo, tenha em mente estudar impressionismo, para você ter todos os recursos na sua mão. E quando você for iniciar o trabalho de composição, ou seu lado profissional, né? Seja atuante de igreja, seja atuante de uma banda, seja diretor musical, você vai estar melhor respaldado, né, para enfrentar os desafios da atualidade, né? Então a gente se concentra aqui no momento atual, que a gente está no contemporâneo, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está fornecendo artisticamente se trata de um momento contemporâneo, obras contemporâneas. E o que é o contemporâneo? O que eu sou do contemporâneo, né? Então eu sou fruto de toda essa carga histórica que a gente teve aí, né? Não tem como eu chegar no momento atual e não dar uma olhadinha no passado, né? Tentar entender como foi que a gente chegou até aqui. E aí a gente tem a obra de Ernesto Nazaré. Gu, tá aí na tela já? Pronto, a gente tem a obra de Nazaré, que realmente é uma obra linda, né? A gente tem, ele foi um pianista, né? Alguns livros colocam Ernesto Nazaré como pioneiro, né? Um cara que tocava em bares na época e Pois é, geralmente vai ter ela semana que vem ainda, hein? Então, tipo, não é na finalização esse não, tem a semana que vem. tô recebendo Ah, uma comunicação aqui informativa que a gente ainda tem mais uma aula na semana que vem. Tá certo? E aí a gente tem aqui Ernesto Nazaré como principal pianista de recursos técnicos inimagináveis, né? Ele entrou, ele teve esse estudo, a gente consegue perceber nas obras dele que tem todos esses recursos que a gente falou, né? Tem músicas que a gente vai ter muito esse trabalho contrapontístico, a gente vai ter muito romantismo, sentimentalismo ali, um pouco de impressionismo, não tanto, mas a gente vai ter. É claro que de uma forma mais abrasileirada. E a gente vê aqui recursos, né, da mão esquerda colocando mais ritmo. Então esse calor nacional, né, de nacionalidade. Então a gente tem essa jogada aí, né, estética. Então alguns livros, que o chorinho, por exemplo, que é o ritmo que Ernesto Nazaré mais se aprimorou, né, mais é, se apropriou. A gente tem aí como uma fuga ou uma necessidade de compreensão própria do que vinha a ser uma música clássica. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso, né? Por que eu tô falando isso, né? A gente não sabia no primeiro momento executar como os grandes músicos da Europa, certo? A gente tinha um pouco de dificuldade, vamos dizer assim, de escolarização musical. Então, até o nome pioneiro, ele vem um pouco pejorativo, porque a gente coloca essa imagem aí do músico que não é escolarizado, do músico que não tá ali dentro do academicismo, né? Então a gente tem esse vínculo aí. Então o chorinho basicamente é esse esse ritmo, né, bem criterioso. Alguns livros contam que foi também por conta disso. É claro que a gente tem aí a percussão, né? A gente tem o lundu aí, a gente tem os ritmos
africanos, os ritmos, os tambores aí também ajudando a gente remontar a nossa peculiaridade nacional ritmista, né? Então, falando do Escorregando, a gente tem aqui uma obra muito legal, muito boa, né? A gente tem essa música, a primeira parte é bem tranquila, a gente já viu como se toca, como é que se estuda a questão do chorinho, obras parecidas. A gente, se vocês voltarem aí semestre, o segundo trimestre, a gente vai estar aí mais ou menos sabendo, acho que se eu não me engano foi Tico Tico no Fubá, a gente já tocou, a gente já fez um mínimo assim de estudo, né? Então essa não é tão diferente, é a mesmo, tem o mesmo impacto no quesito estudo, né? Então compete a você, o aluno, a gente está aqui, tá tendo primeiro atenção, né, na melodia, na harmonia e no ritmo. Prioritariamente o ritmo aqui, porque é a parte que mais pega, né? A gente fala assim que é é a encrenca da música, né? Então é a encrenca dessa música, desse estilo, realmente é o ritmo. A gente imaginar que a gente está tocando com tambor, como se estivesse produzindo sons através de percussão ou bateria, né? Então a gente tem aqui a mão esquerda bem, né? É a mão esquerda fazendo, né? Pandeiro, tá? Capoeira, né? O ritmo capoeira, né? Está aí bem presente. Primeira parte do tema. A mão esquerda não varia muito, a gente está ali dó e sol, dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó, sol. E é internalizar mesmo a questão. É pensar mesmo nessa questão do ritmo capoeira. Essa é a primeira parte, né, do chorinho. Tranquilo, assim, no quesito técnica, não é muito difícil, mas um recurso aqui na mão direita que a gente pode melhor colocar aí como técnica é as notas repetidas na mão direita, a gente variar com os dedilhados, né? Então se eu tenho aqui Sol, né? Sol, 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 mi, sol, 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 fá, sol, 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 ré, sol, sol, sol. Então a gente pode tocar o dedo, sol, 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 ó, 4, 3, 2. E aí você vai alternando 4, 3, 2, 4, 3, 2, tá, tchá, tchá, tá, 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 tá. Você vai alternando 4, 3, 2 para as notas repetidas. Todas as notas que tiverem repetidas, aí nessa primeira parte você pode colocar aí, né? Como essa nova técnica que você pode usar aqui. 4, 3, 2, certo? Aí a gente tem essa melodia principal é grande, né? A primeira frase, né? Pode colocar aqui também, né? Certo? Então na mão esquerda não tem muita variação, só no final mesmo. E repete a música. E aí a gente tem a segunda parte, vou logo adiantar para ir para a segunda parte. E aí que entra mesmo a necessidade de alternância de dedo, né? O dedilhado. Aí tem aí essa questão técnica aí da troca de dedos, né? Então,
Nessa página 2, viu, Gu? Na página 2, a gente tem aqui, a gente precisa explorar mesmo esse recurso, né? Então a gente tem 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Bem legal isso aqui. A mão esquerda varia também o ritmo aqui, tem uma modificação rítmica. E aí volta, né? Essa é a segunda parte aí dessa música. Tá um pouquinho apagada aqui, não dá para visualizar muito, mas a gente vai ter uma partitura melhor para entregar para vocês. Então nessa primeira parte a gente tem essa concentração rítmica bem diferente da primeira, que a gente tem a capoeira, né? Já na segunda parte a gente tem sobra aqui na mão direita esse recurso técnico que é de vital importância. Você está preparando, dá um treino antes, né? Vai variando em casa, ó, as notas. E assim vai, certo? Não tem diferença, não tem muita coisa de dúvida para a gente tirar aqui. É só a mesma questão do dedilhado, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, ou 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, de vez em quando 4, 3, 2, 1. Na segunda parte a gente vai ter virando na página aqui. E aí vem eu tocando aqui, o microfone descendo aqui, meu Deus do céu. Melhores momentos aqui. Já querendo tocar também o microfone. Não, mas então, essa parte, o que a gente tem aqui de complicado? Realmente é as notas duplas da mão direita. E acorde com 4 sons, né? A gente vai ter um acorde mais completo. E na mão esquerda a gente tem aqui, ó, apesar de ser notas repetidas, né? A gente tem aqui a dificuldade de salto, né? Então, essa parte é mais complicada por causa disso aqui. Então, se você não conseguir tocar todas as notas completas, vai tirando aí as notas até você conseguir, né? É bom que você sempre faça esse trabalho bem devagarzinho. Esse finalzinho também é meio chatinho de fazer, porque a gente vem
finalzinho é meio complicado, ele vai tentando devagar. Certo? Aí a gente volta pro início, tá? Então, qual é a sacada dessa música aqui? É a gente poder fazer a mão esquerda com certa atenção. Então, o estudo vai ter que ser com muita atenção. Olha para a mão esquerda, porque a gente vai ter um salto, né? Um salto aí, um salto de... Deixa eu ver aqui, sétima. Então, se a gente tem aqui um dó com sétima, a gente vai ter 17 notas praticamente, né? 15 notas. Então, assim, é um salto com relação à nota mais alta da mão esquerda. É um salto muito grande, né? Então, a gente vai ter que sempre dar uma olhadinha, né? Pra te dar uma acertada, né? É bom sempre você já ter a abertura dos acordes já aqui na mão. Esse recurso é muito importante. Essa memória muscular, né? Vai fazendo isso aqui, ó, repetindo. Vai repetindo algumas vezes. Ó. E o salto, sempre que puder, dá uma olhadinha. Vai chegar um momento que vai ficar automático. Tô dando mais atenção à mão esquerda porque realmente é a parte mais complicada. A mão direita é muita repetição melódica, então não... Repete. Não é tão complexo como... É complexo por causa do ritmo, né? Mas a mão esquerda tem mais, vamos dizer assim, um trabalho, né? O trabalho mais árduo tá na mão esquerda, né? Para fazer esses saltos todos aqui, acertar perfeitamente, a gente precisa dar uma estudada, né? Legal, uma estudada maior, dar mais atenção à mão esquerda, para a gente estar com a base, né, solidificada, uma base mais segura, né? Um approach rítmico, um approach técnico também, né? A mão esquerda mais seguro. Consequentemente, a mão direita vai estar bem tranquila também. Então, gente, vou terminar por aqui. Espero que tenha sido agradável esse momento hoje. Lembrando que na próxima semana a gente tem mais um encontro. Não é isso, Gustavo? Certo. E seria a aula 12, né? 13 no caso. Hoje é 13. É 12. E aí a gente vai ter a aula de número 13 também, tá? E aí, qualquer dúvida, você pode entrar aí no site, escrever nos comentários, mandar suas dúvidas, o que você não entendeu, se tem uma correção, né? Uma correção no sentido de tentar, de uma dica construtiva pra gente também. somar, gente né? melhorar, somar, isso aí Gustavo falou aí, somar conosco. A gente está oferecendo esse trabalho aqui pela Rádio Terra, e a Rádio Terra está aí, né, mantendo isso com muita felicidade, muito orgulho também. E aí a gente nos declara também terráqueos, porque a gente está aqui na Terra. Então agradeço todos vocês pela intenção, né, a intenção boa de estar aqui nos presenteando com a sua atenção, a visibilidade também, né, a visualização das lives que a gente faz dia de domingo e nosso trabalho aqui. Muito obrigado a todos e até próximo encontro.